Olá, muito boa tarde. Os textos da Bíblia são redescobertos a partir de informações que indicam contextos culturais e históricos das suas origens. Vamos fazer esse exercício a partir de 3 textos, os que são lidos nas missas deste domingo, contando para isso com a presença neste programa do Padre João Lourenço, professor de Sagrada Escritura da Universidade Católica Portuguesa, e o Padre José André, editor da Paulus. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa, onde de facto queremos centrar atenções nos textos da Bíblia e não é para confirmar aquilo que comecei por dizer, mas o conhecimento desses contextos históricos e geográficos das suas origens são determinantes para a sua compreensão. Padre João. Antes de mais, boa tarde aos nossos telespectadores e agradeço também o convite e o gosto que tenho aqui em tentar transmitir alguma coisa que no meu humilde objetivo poderá ser útil aos que nos escutam, mas gostava antes, começando por esta questão, dizer que eu acho que é muito importante nós fazermos uma contextualização dos textos, e eu diria a 2 ou 3 níveis. Um primeiro nível é aquele que é histórico e geográfico. O texto de hoje, por exemplo, é muito importante, porque a Galileia, como depois vamos ver no Evangelho, é um espaço do ensino de Jesus. Eu diria, por exemplo, que a Judeia é o espaço da vivência de Jesus, a Galileia é o espaço do ensino, do contato com as pessoas. Isso é muito importante e tem razões, há razões próprias que permitem, que de alguma forma justificam e adequam isso. Portanto, este enquadramento é muito importante, mas também não ficava só na compreensão dos textos pelo enquadramento histórico-geográfico. Eu acho que também é muito importante o enquadramento literário, as formas de comunicação e a relação que é transmitida nos textos entre Jesus e o seu auditório, entre aqueles a quem se dirigem e as propostas que lhe faz de mensagem, os núcleos fundamentais de mensagem. E depois um último enquadramento, que é o enquadramento da mensagem, que certamente teremos a oportunidade ainda de analisar aqui ao longo deste nosso programa. E que vamos ver a respeito de cada um dos textos. E acredito que estou a olhar para o Padre José André e para o livrinho que tenho sobre a mesa, que essa liturgia diária, enfim, publicada, creio que já há algum tempo pela Paulus, é também um ótimo instrumento para que esta contextualização dos textos seja feita, sobretudo da sua mensagem. Acreditamos que sim, esse foi o objetivo pelo qual começámos por lançar este projeto. Primeiro, para que as pessoas tenham a possibilidade de preparar os textos em casa, lê-los e perceber o que é que se vai ler depois nas Eucaristias de cada domingo. A publicação explica os textos de cada domingo? De cada domingo, sim. Temos, neste momento, o Padre David Palatino, que faz uma contextualização a nível bíblico da liturgia no seu todo e, portanto, ajuda o leitor que tem a liturgia diária a preparar, de facto, as leituras e, quando for para a Eucaristia, já levar uma preparação prévia para que possa perceber e aprender melhor o texto, que depois na liturgia tem um caráter performativo, é um facto, mas se já for com alguma predisposição, alguma abertura para o texto, será mais fácil que o Espírito Santo depois já... Os indicadores de tiragem, esse projeto chega a quantas pessoas? 14 mil no seu total, porque a tiragem é de 14 mil. Depois temos uma grande margem de assinantes, que eu não sei o número concreto, mas é uma significativa margem de assinantes de norte a sul, com maior incidência, é claro, em Lisboa e no Porto, mas que abrange a totalidade do país. Um dos muitos projetos de valorização da Sagrada Escritura, nomeadamente dos textos da liturgia. E vamos então olhar e analisar os 3 textos que são escutados nas missas deste domingo. Desde logo o texto do Evangelho. Antes de o analisarmos, vamos ouvir através da voz de Luís Miguel Sintra. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através da Galileia. Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, que vão matá-lo. Mas ele, 3 dias depois de morto, ressuscitará. Os discípulos não compreendiam aquelas palavras e tinham medo de o interrogar. Quando chegaram a Cafarnaum e já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutias no caminho? Eles ficaram calados,
porque tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Então Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse-lhes: quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebeu. E quem me receber não me recebe a mim, mas àquele que me enviou. Padre João, pedia-lhe a sua análise a este texto, desde logo, e como há pouco referia, valorizando o ambiente, a Galileia, onde se passa o que aqui é narrado. Ora, então, eu acho este texto de São Marcos um texto muito característico daquilo que é exatamente o Evangelho de São Marcos. O Evangelho que deixa perguntas, que deixa questões, que coloca, eu diria, coloca interpelações. E aqui temos exatamente, o autor trabalhou bem este episódio para nos abrir, eu diria quase a um envolvimento, que não é apenas o dos discípulos, é de todos e de cada um daqueles que lê o texto. E, portanto, concluindo daqui, que é também das comunidades que celebram a Eucaristia a partir deste texto. E porquê é que eu digo isso? Digo exatamente porque Jesus coloca aqui um problema muito importante no quadro da sua doutrina. Eu dizia há pouco que a Galileia é assim o espaço da catequese de Jesus. E essa catequese tem alguns níveis. Começa por ser uma catequese dirigida aos discípulos, de forma próxima, eu diria quase de forma intimista. Nesse aspecto, por exemplo, São Mateus é um bom exemplo disto. Marcos não está tão, eu diria, não está tão inserido neste ambiente. O texto dele é escrito em Roma, ou pelo menos é escrito fora da Palestina, mas reflete os problemas que Jesus, paulatinamente, vai abordando com os discípulos e também com as outras camadas de população que se aproximam de Jesus, como aliás o texto diz. Então, temos aqui Jesus que aborda um tema muito importante, que é o tema do messianismo. Os discípulos tinham na sua estrutura mental, à maneira de qualquer judeu, quer de outrora, quer de hoje, uma ideia desse messianismo. Eles esperam que ele é um Messias, não sei se estavam já bem conscientes disso, mas certamente tinham algumas expectativas a esse respeito. Mas Messias como um libertador, como um rei. Eles tinham um Messias, eu não sei muito bem o que era, é por isso que Jesus lhes pergunta o que é que discutias. Quer dizer, o próprio Jesus está aqui a tentar perceber o que é que os discípulos discutiam entre si. O que é que eles discutiam? Discutiam um Messias configurado à maneira de Jerusalém, todo sagrado, ou discutiam um Messias político, guerreiro, combatente, ou discutiam um Messias profético, homem da palavra, que torna-se convincente. Só que Jesus desofre, eu diria quase de repente, cortando com todas essas tradições, diz: não, vós podeis estar a pensar isto, mas eu... E não nos diz que é o Messias, mas diz que veio a Jerusalém, será morto, crucificado, será entregue, há de sofrer e ressuscitará. Estas palavras, naturalmente, para os plebeus da Galileia, são certamente chocantes. E daí isso eles discutiam. E discutiam exatamente, para eles, o messianismo era ter a primazia, serem eles colaboradores deste messianismo e, portanto, terem um papel de primeira categoria, como depois vamos ver naquela pergunta em que a mãe, exemplificando, a mãe dos filhos de Zebedeu, vai pedir a Jesus que cada um tome um lugar principal no reino. E daqui começa toda uma outra mensagem, quer dizer, este texto é um texto muito paradigmático, em que Jesus, através de Marcos, nos diz que, de facto, o messianismo que Jesus vem anunciar, vem propor, é um messianismo de serviço. É um messianismo que começa por servir, começa pela simplicidade, começa pela disponibilidade e não começa pela imposição, nem pelo poder. Esta é uma circunstância, Padre José André, que podemos também recriar nos dias de hoje, não no ambiente da Galileia, mas no ambiente de diferentes comunidades, quando podemos colocar essa questão também acerca
quem é e como é o Messias? Eu julgo que sim, faz todo sentido, pegando naquilo que o Padre João estava a dizer da importância do serviço e ligando um pouco à oração da coleta que nos lembra da importância do amor a Deus e amor ao próximo. É muito nesta perspectiva. Jesus diz que se vai entregar aos homens e hoje em dia também nós temos que perceber que o Messias, que Jesus Cristo, é aquele que se entrega à humanidade, que serve a humanidade, convidando-nos, como Igreja hoje, a servir a humanidade, a morrer todos os dias para nós, para servir o homem, nosso irmão. É isto que significa, de forma concreta, amar a Deus e ao próximo. Mas a palavra Messias, Salvador, não remete para outro horizonte? Remete-me sempre para o horizonte da salvação escatológica, mas também remete desde já para a salvação dos nossos dias, não é? E temos que a Igreja caminha nesta dupla perspectiva, encaminhando desde já a humanidade para aquela que será a salvação total, mas temos que salvar o homem, nosso irmão, desde já. Vejamos agora o exemplo que Jesus dá, Padre João, para fazer passar a mensagem que é essencial, a do serviço. Exatamente. Jesus, para fazer passar a mensagem, vai buscar o exemplo de uma criança. Acerca das crianças, nós podemos ter inúmeras atitudes, não é? No geral, a atitude que nós temos é de um encanto, de um acolhimento, é uma mensagem de carinho. É importante ter presente que no judaísmo, e é isso que aqui conta, a criança é um ser que não tem lugar, não tem espaço. Na família provavelmente tem, mas no sistema judaico a criança ainda não tem razão, ainda não fez o seu batismo na lei, ainda não sabe a lei. É a lei que dá estatuto às pessoas, não é a sua dignidade, nem é a sua pertença. Quem dá é de facto a lei. A criança, entendida como aqui é apresentada, é aquele que ainda não fez isso. E, portanto, é um ser que está à margem de qualquer promessa, de qualquer objetivo salvífico. E Jesus vai exatamente buscar essa criança ou uma criança para poder dizer aos discípulos, exemplificar, porque acho que a palavra exata é exemplificar aos discípulos, dizendo, olha, o vosso lugar no serviço que fazeis é exatamente este. Não é não fazer nada. Não é? Porque hoje não se pode fazer, a criança hoje não pode fazer nenhum trabalho, não é? Senão vêm as instituições sindicais dizer que estamos a fazer trabalho infantil. Não é? Eu gostei tanto de ter trabalhado quando era pequenino. Mas, eram outros tempos, outros ambientes. Eram outros tempos e eram outros serviços, porventura. Claro. Nunca me sentia explorado, bem pelo contrário, muito valorizado e gostei imenso e abriu-me muito para a vida e calejou-me um bocadinho as mãos, que é uma coisa de que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Bem, de qualquer forma, não é esse tipo de serviço. O que Jesus está a dizer é exatamente, temos de ter esta simplicidade, temos de ter esta pequenez, mas comprometer-vos na construção deste reino, comprometer-vos na construção e no anúncio desta mensagem. Não através do dizer, porque a criança também não diz, que é muito importante. A criança não tem palavra, mas no sentido de estar junto no sentido de acolher, como aliás também aqui o padre André acaba de dizer, que é, de facto, aquilo que caracteriza o serviço na Igreja. Jesus diz aos 12 essa frase que acredito tenha sido desconcertante: quem quiser ser o primeiro será o último de todos, e que continua a desconcertar, a ser incompreensível, não é? Eu julgo que sim, as nossas assembleias litúrgicas, quando no domingo ouvirem este Evangelho, também elas se calarão ao ouvir, porque de facto é muito essa dimensão que não nos deve escandalizar. A Igreja, ao longo de todo o tempo foi assim, não é hoje diferente, é diferente devido às circunstâncias sociais, históricas, mas na sua componente humana ou divina continua a ser a mesma Igreja de sempre. E, portanto, todas as nossas assembleias também vamos sentir um pouco isto. Também procuramos em determinados momentos ser o primeiro, os primeiros nos planos pastorais, que agora começam a iniciar-se, os primeiros nos vários setores que as paróquias têm, e aquilo que Jesus nos pede é que sejamos os primeiros a servir e não os primeiros a ocupar os diversos lugares que devem ser ocupados. E, de facto, também
nós julgo eu, que nos vamos calar e vamos tomar consciência, para isso também serve a palavra de Deus, para tomarmos consciência que às vezes o primeiro lugar deve ser o do primeiro lugar para servir, para ocupar o lugar mais humilde, para acolher estas crianças, os mais desfavorecidos, aqueles que necessitam de nós, ainda que seja um trabalho muito no escondimento, porventura. Que importa isso, se de facto o que verdadeiramente conta para Deus é que tenhamos um lugar no céu. Mas uma organização de alguma forma hierárquica, piramidal, não acentua essa dimensão do poder e não tanto do serviço? O Concílio Vaticano II mudou um pouco esta visão não tão hierarquizada da pirâmide como nós tínhamos na época do feudalismo. Fala-se de uma igreja sinodal, de uma igreja em que de facto há pessoas concretas a assegurar funções concretas e essa é a dimensão que a Igreja hoje quer levar. Quer dizer, há pessoas que têm que ocupar determinadas funções que são necessárias. Não é que essas funções estejam em primeiro lugar em relação às outras funções na Igreja. Cada um tem o seu serviço e devemos ocupá-lo nesta dimensão de servir. E acredito que o início do ano pastoral desafia muito a essa distribuição dos serviços, né, nas várias comunidades. Vamos avançar para outro texto. A leitura que é escutada, a primeira leitura que é escutada é do livro da Sabedoria. Vejamos se as suas palavras são verdadeiras. Que discurso é este que é colocado na voz dos ímpios, Padre João Lourenço? Olha, este discurso, eu diria que é o discurso que é a lei do mais forte. Que está aqui um bocadinho presente. Também este texto tem um enquadramento, já agora, sim, como foi feito logo no início, um enquadramento muito específico. O livro da Sabedoria é um livro, eu diria, sui generis, e é sui generis porque nasce num contexto fora da Palestina, numa comunidade judaica, já de si também sui generis, e onde essa comunidade está muito fragmentada em dois grandes grupos. Um grupo que pretende viver a sua fé à maneira daquilo que eram as tradições judaicas mais rigorosas, mais, diríamos, ortodoxas, e um outro grupo que vive a sua mentalidade judaica, mas imbuído numa mentalidade, diríamos, greco-romana, mais mundaneizada, ou seja, menos atentos ou menos fervorosos, menos dedicados. E estes dois grupos, vê-se que no seio da comunidade têm algum confronto. Não quer dizer que uns deixassem a sua identidade judaica, mas não se preocupavam muito em testemunhá-la, em vivê-la. E, portanto, há aqui, de facto, um pequeno confronto em que o autor chama a atenção, e isso é que eu creio que é mais importante, que estes que estão mais, eu diria, mais empenhados em viver a sua fidelidade às tradições herdadas, porque o judaísmo é essencialmente uma religião de herança, é uma religião de fidelidade familiar. Estes que estão mais manifestam e têm uma grande confiança em Deus. Põem no fundo em Deus e são capazes de abnegadamente enfrentarem as circunstâncias adversas. E os outros utilizam exatamente isso como prova. Ou seja, a prova da fé, como aliás todos nós observamos ao longo da história, não é dada tanto pelas palavras, mas pelo testemunho de vida. Eu acho que este texto, que nós às vezes podemos olhar como um texto de confronto entre dois grupos, é também um texto interessante, porque nos mostra que mesmo aqueles que porventura não estão tão arraigados a uma prática, conhecem e sabem que é pela fidelidade, que é pelo empenho, que é pelas provas que se testemunha aquilo que se diz acreditar. Não é? E nesse sentido, eu creio que é interessante muito este texto. O seu comentário, Padre José André, este livro da Sabedoria? Eu acho que é muito interessante percebermos logo, nos tempos concretos em que vivemos, que o justo, porque nos incomoda, deve ser censurado. Também a Igreja, nestes dias que é tão atacada, porque pela sua
componente de renovação, que é uma renovação constante, aconteceu ao longo de toda a história. A Igreja tem sempre esta dimensão de renovar-se continuamente, mostra-se tantas vezes atacada, tantas vezes mostra-se com este rosto incómodo na sociedade, e este texto também nos vai servir para percebermos que, de facto, a Igreja, quando o incomoda, é porque está a fazer bem o seu serviço, é porque se está a procurar renovar e situar-se no mundo para a salvação de todos. Portanto, se continuamos a incomodar, se os justos continuam a incomodar a sociedade, é porque, de facto, a Igreja continua a levar a sua missão de anunciar a verdade do Evangelho aos homens e ao mundo de hoje. Já temos muito pouco tempo para o texto da segunda leitura, da Carta de Santiago, onde, enfim, deixa aí diferentes indicadores sobre a estabilidade das sociedades, o que provoca a inveja, o fruto da justiça semeia-se na paz. Que mensagem Santiago quer passar? Muito brevemente. Olha, eu ao olhar para esta leitura, ao lê-la, ao meditar um bocadinho, acho que está aqui um bom código, um bom texto, não apenas espiritual, certamente, mas também até, eu diria, social, para analisar um bocado o que é a nossa própria sociedade hoje. Nós vivemos numa sociedade um bocadinho marcada por estas atitudes. E nem sempre os nossos analistas normalmente entretêm-se a analisar os fenómenos, mas quase nunca ninguém vai às causas, à base. E há dois níveis de causas, de bases. Um é a formação, a educação. E a nossa sociedade nisso peca muito. Centra no indivíduo, não se entra naquilo que é a dinâmica social. E outra é a dimensão espiritual e vivencial. E aqui o autor mostra-nos que nesta vivência espiritual há causas, há motivos, há fundamentos que deviam ser erradicados, que devíamos tratar. Não devíamos tratar a ferida profunda através do penso na pele, mas devíamos tratar a ferida profunda a partir da análise da operação profunda. Deixar para a pele o que é da pele, ir ao profundo. E aqui, Santiago vai ao profundo das situações. E daí eu acho que essa frase é muito bonita, que os frutos da justiça semeiam-se na paz, ou a paz semeia-se com a justiça, porque é muitas vezes isso que falta. Essa é que é a questão fundamental. Comentário breve, Padre José André. Penso que a última frase desta leitura diz-nos muito: pedis e não recebeis porque pedis mal. Às vezes a Igreja deve habituar-se e os cristãos devem habituar-se que a oração é, sobretudo, tentar perceber qual é a vontade de Deus para nós e não fazer a nossa vontade segundo os critérios muito humanos. O nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Ficam esses desafios e mensagens a partir da liturgia que nos é proposta nas missas deste domingo. Muito obrigado por terem estado neste programa. Mais logo, siga-nos na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos, boa tarde, ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.